Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury. Esse livro é um clássico, foi escrito em 1953 e até hoje é considerado muito relevante. O protagonista da história se chama Guy Montag, ele é um bombeiro, mas eu acho que isso se perdeu um pouco na tradução pelo seguinte. Em inglês, a palavra bombeiro é escrita como fireman, que é fogo e homem. No universo desse livro, os bombeiros são incendiários, são homens cuja profissão consiste em queimar coisas. Nessa história, em inglês, faz muito sentido a palavra fireman descrever essa profissão que é tacar fogo nas coisas. Agora, quando você traduz para bombeiro, isso se perde um pouco. Porque em português, bombeiro é tanto o cara que apaga o fogo quanto o cara que conserta o seu encanamento. Que em inglês iria ser plumber. Então imagina o seguinte, nessa história aqui, você dizer que o plumber é a profissão da pessoa responsável por incendiar as coisas. Então, assim, é uma breve curiosidade, é uma coisa que se perdeu um pouquinho na tradução, mas não se tem muito o que fazer também, não tem muito como se traduzir de outra forma. Então a gente vai seguir com o bombeiro, que é o protagonista Guy Montag, cuja ocupação profissional, o que paga as contas dele é queimar coisas. E nesse caso, as coisas queimadas por ele são livros. Essa história se trata de uma distopia, se passa naquele futuro distópico, e que todo mundo aqui já deve ter essa noção de que é aquele futuro em que as coisas deram bem errado. Eu já falei de outras distopias aqui, eu vou deixar um link aqui para você ver, por exemplo, o Conto da Aia, que também se trata de uma distopia que eu já comentei aqui no meu canal, e vamos seguir em frente. O que nos leva ao título. Fahrenheit 451 é a temperatura na qual um livro entra em combustão. Pode soar estranho aqui no Brasil porque nós estamos acostumados a medir as temperaturas em graus Celsius. Graus Celsius é apenas uma outra medida, da mesma forma que centímetro e polegada são duas grandezas para medir distâncias diferentes. Mesma finalidade, com valores diferentes. E por que queimar livros neste universo? Porque neste universo o governo considera os livros contra a lei. Mas, diferente de livros como Admirável Mundo Novo e 1984, isso não foi instituído apenas por um governo totalitarista. O governo apenas está meio que colocando em prática algo que perturba a população. Então, nesse universo, as pessoas não querem ler e quando elas leem, elas se sentem perturbadas pela leitura. Aí entra a função da personagem chamada Mildred, que na história é a esposa do Guy Montag. Ela é a metáfora dessa sociedade. É uma mulher que cometeu suicídio acidental porque ela consome muitas drogas. E não estamos falando aqui de crack e heroína, ela consome drogas que são legalizadas. Então aqui no caso estamos falando de Rivotril, Lexotan. Ela tem uma overdose de medicamentos acidental. O Montag chega em casa, encontra a mulher quase morta. É feito um procedimento emergencial para fazer uma limpeza, né? E consegue salvar a vida da mulher, mas no dia seguinte ela não tem reação nem sentimento nenhum em relação ao que aconteceu. As pessoas dessa sociedade ficaram muito insensíveis. E todas elas baseiam a vida delas em um comportamento de manada, que é fazer o que todo mundo faz, dizer o que todo mundo diz, assistir o que todo mundo assiste, ouvir o que todo mundo ouve e acreditar numa felicidade artificial. Ou seja, a Millie, ou Mildred, né? A Millie é o apelido, Mildred é a esposa do Guy Montag, e ela vive essa vida de comportamento de manada e acredita que essa é a felicidade e é assim que ela supostamente deve existir. Porém, livros demandam que você tenha um pouco mais de senso crítico. Existem obras que você não lê passivamente, existem obras que é impossível você ler passivamente. Então obras como Shakespeare são muito subversivas, querendo ou não, para você ler a obra, ter a completa experiência daquela leitura, demanda que você reflita a respeito daquilo que você está lendo. Então, neste universo, os livros perturbam a felicidade artificial das pessoas. A princípio, o Guy Montag, que é o protagonista, ele está muito bem inserido, muito bem integrado nisso. Mas um dia ele conhece uma menina chamada Clarice, que vive na vizinhança dele,
E conversando com ele, ela começa a fazer diversos questionamentos. E no momento que ele começa a se questionar, ele começa a observar o mundo com olhos diferentes. Então ele começa a observar, por exemplo, que o caso da mulher dele não foi um caso isolado. E tanto é que foi tudo tratado de uma forma muito banal. O pessoal do centro de atendimento do pronto-socorro tratou aquele caso como mais um. É banal, é comum, as pessoas fazem isso hoje em dia e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí um belo dia o Montag, no trabalho dele, é chamado para queimar a biblioteca de uma mulher. E essa mulher, ela se queima junto com a biblioteca. Ela mesma ataca fogo na própria biblioteca e quer queimar junto com os livros. E aí o Montag começa a falar, cara, tem alguma coisa muito errada nessa sociedade, porque olha a reação que essa mulher teve na iminência da biblioteca dela ser queimada, olha o quanto as pessoas estão insensíveis em relação a suicídios acidentais, o quanto isso está se tornando comum, o quanto as pessoas estão perdendo a identidade delas. Elas já não se questionam mais quem elas são e o que elas estão fazendo nesse mundo. Muito embora eu, pessoalmente, acredite que não tenha nenhuma grande revelação a respeito disso, né? Não tem nenhum grande motivo, ainda assim, a sua vida pode ser muito mais do que isso, porque nós, como seres humanos, somos dotados dessa capacidade de reflexão e a gente consegue pegar fatos pequenos, assim, e absorver toda uma profundidade a partir disso. E nesse livro acontece justamente o contrário. Fatos grandes, assim, pesados, como o suicídio acidental, é reduzido a superficialidades, a banalidades. Então Montag, ele se incomoda muito com isso e ele começa a questionar essa sociedade e ele começa a se tornar uma força de resistência. E nisso ele encontra um outro aliado, que é o Faber, que é um professor. E aí esse professor que meio que vai ser um mentor, que vai começar todo esse processo junto com Montag. E eu não vou falar muito mais a respeito disso, porque eu não quero dar spoilers a respeito dessa história. Porque eu acho que vale muito a pena a experiência que você vai ter lendo esse livro pela primeira vez e se deparando com essas questões pela primeira vez. Apesar de ser um livro com mais de 60 anos de idade, ainda assim é muito relevante. A forma como ele descreve a sociedade, a forma como todo mundo é um pouco escravo do entretenimento vazio, eu acho que é muito relevante para o que a gente está vivendo hoje, para a nossa realidade. Tem um diálogo muito interessante entre o Montag e a esposa dele, em que ele pergunta para a esposa dele como foi que a gente se conheceu, como foi que a gente se apaixonou e casou. E a partir disso eles descobrem que nenhum dos dois lembra, porque eles nem se importam mais. Eles vivem aquela rotina automaticamente. Faz muita diferença a forma como a gente reage no momento em que a gente lê isso, porque se você lê um diálogo como esse e fica um pouco chocado, fala, cara, a que ponto as pessoas chegaram, pode ser o sinal de que você ainda tenha um certo emocional, ainda se preocupe com certas coisas, ainda se importe com algumas coisas. Agora, se você lê isso e acha que não tem nada demais, aí temos um problema, porque pode ser que você esteja fazendo parte desta sociedade, dentro da nossa realidade, vivendo essa metáfora. E você, o que achou desse vídeo? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se gostou, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui.